A Gazeta do Rio de Janeiro, quando veio toda essa esquadra, todo esse material da Inglaterra, chegou à imprensa para ser realizado a impressão do jornal aqui. E nasce aí a Gazeta do Rio de Janeiro. Primeiro jornal impresso no Brasil. Porém, esses jornais tinham editoriais, forma de apresentação. Vamos ver aí a diferença desses dois primeiros veículos de comunicação aqui no Brasil. O Correio Brasiliense. A impressão e a produção, como eu falei, era realizada lá na Inglaterra. Aqui no Brasil, era realizada a impressão no Rio de Janeiro com a imprensa régia. Ela é que realizava e tinha o controle daí da comunicação, o controle de impressão desse material e distribuição. O Correio Brasiliense ele foi publicado em torno de março, abril de 1808, ou seja, mais ou menos 3 meses antes do jornal oficial, que era a Gazeta do Rio de Janeiro. A periodicidade do jornal do Correio Brasiliense era mensal. Agora, a periodicidade do jornal A Gazeta do Rio de Janeiro era quartas-feiras e aos sábados. Ou seja, como um bi-hebdomadário. Boa, palavra bonita, hein? Bi-hebdomadário. É tudo que aparece e ocorre 2 vezes por semana. Essa era a periodicidade do jornal oficial, a Gazeta do Rio de Janeiro. Olha o curioso em relação ao número de folhas. Enquanto o Correio Brasiliense eram em torno de 100 folhas, era um livro, né? Na verdade era, você recebia um livro lá, o jornal é um livro, aí você começa a ler no dia 1º, você vai acabar de ler ele só no último dia 30, né? Enquanto isto, o número de folhas da Gazeta do Rio de Janeiro era em torno de 4 e 5 folhas. Olha a diferença. Por isso que conseguia realizar uma quantidade maior e uma publicação, um giro, uma circulação maior. O editor do Correio Brasiliense era o Hipólito José da Costa. Olha ele aí. Hipólito José da Costa. O editor aqui da Gazeta do Rio de Janeiro, o editor jornalista responsável, inicialmente pelo Frei Tibúrcio José da Rocha, era um frei. E depois foi redigida pelo primeiro jornalista profissional do Brasil, Manuel Ferreira de Araújo Guimarães. Vamos ver agora a grande diferença. Por que que o jornal Correio Brasiliense era proibido no Brasil e não poderia ser jamais realizado, impresso no Brasil? O conteúdo editorial do jornal do Correio Brasiliense era oposição ao Império, à coroa portuguesa. Era um jornal de crítica à política, totalmente editado em Londres. Era um jornal clandestino. Era contra a questão imperial. E tinha 100 folhas, como foi dito. Já o jornal, a linha editorial do jornal oficial do governo português era a permanência de Dom João VI no Brasil. Foi durante essa permanência do Dom João VI no Brasil, ela era o único jornal oficial que só se falava bem do governo. Lógico, propaganda do governo. Ela foi a precursora do Diário Oficial da União. Sendo, no entanto, o primeiro a ser redigido e publicado totalmente no Brasil pela impressão régia, ou seja, imprensa da corte, com as máquinas trazidas da Inglaterra. O primeiro periódico nacional, feito totalmente aqui no Brasil. Esse era a Gazeta do Rio de Janeiro. E esse outro, o Correio Brasiliense.
Ou seja, 1808 a 1822, as publicações de jornais eram controladas e permitidas somente pela impressão régia. Só a corte que podia fazer essa impressão. A impressora oficial do governo e alguns impressores fechados com poder tinham licença para circular no Brasil. Ele disponibilizava a impressão para outros jornalistas que realizavam a distribuição desse material. Em 1822, com a independência do Brasil, foi suspensa a publicação da Gazeta do Rio de Janeiro. E acabou. A última edição foi a número 157, de 31 de dezembro de 1822. E nasce aí a imprensa no Brasil. Com a chegada da corte, nós temos uma excelente notícia na área de saúde. Depois de perder o irmão e filho pela varíola, Dom João ordenou a vacinação em todo o Brasil. É muito curioso contar uma parte rápida dessa história. A rainha mãe, Dom João VI, ela não acreditava na vacina. Incrível que pareça, a rainha não acreditava, mãe de Dom João VI, não acreditava na vacina contra a varíola. Ela era extremamente religiosa, não acreditava na ciência. Incrível, né? Como a história retorna, né? Ela não acreditava na ciência, era religiosa e Deus vai proteger meu filho. Deus protege, acredito Deus fielmente. Porém, Deus deu inteligência e a ciência para o homem desenvolver, porque não pode deixar tudo na mão de Deus. Deus deu cérebro, deu ciência para as pessoas. Então, ela não acreditando na ciência, ela não deixou que Dom José, que era o filho mais velho, tomasse a vacina. Era irmão do Dom João. Na verdade, Dom João entra na história como imperador porque o irmão mais velho dele morreu com a varíola. Então, Dom João VI entra na história como imperador porque seu irmão, que era o Dom José, faleceu com a varíola, porque a mamãe não deixou seu filho ser vacinado. Nesse sentido, Dom João perdeu também o filho. Outra história interessante. Na verdade, o filho que teria que ser o imperador, futuro imperador do Brasil, por isso que entra o Dom Pedro I. Interessante esses fatos. Com esse trauma todo, Dom João VI, ele era extremamente preocupado com a saúde e acreditava na ciência. Morreu o irmão e o filho para a pessoa acreditar na ciência. Enfim, Covid-19 está aí, né? Só para lembrar, né? Nesse sentido, ele ordenou a criação da junta da instituição vacínica da corte. Ele criou uma junta, ele criou uma instituição. Ele teve uma sacada muito legal. Ele criou essa instituição da vacina da corte, com a missão de implantar a vacinação em todo o Brasil contra a varíola. Nesse sentido, foram criadas em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, ao longo da década de 1820, essas instituições. Legal, hein? Dom João VI está aí, a inteligência. Você é o cara, você acredita na ciência. Você podia fazer um plano, descer aqui, espírito desse aqui, né? Na Terra aqui. Quem sabe a gente muda essa história do Covid-19. Isto tudo aconteceu porque teve uma recém-descoberta da vacina anti-varíola. Essa descoberta foi dessa vacina anti-varíola, graças ao médico inglês Edward Jenner. Tá aqui, outro cara
Cláudio. 1749, 1823. Que em meados de 1778, período em que a varíola matou cerca de 400 mil pessoas na Europa. Certo? Tranquilo? Mais uma curiosidade. Sabe como foi feito que chegou essa vacina no Brasil? Antes da chegada da corte, em 1804, os fazendeiros estavam morrendo já muita gente aqui. E eles, junto com o pessoal que estava preocupado com isso, que eram os atuais pessoas que estavam governando aqui no Brasil, estavam ajudando na questão dessas situações, mandaram uma família com 8 escravos, meninos e meninas, para a Europa para poder trazer a questão da solução da vacina aqui para o Brasil. Porque essa vacina, o Edward Jenner, ele identificou no período que estava tendo a pandemia lá na Europa, que as pessoas que lidavam com vaca, com gado, com boi, que lidavam com as vacas lá, ele percebeu, elas pegavam a doença, porém não morriam. Ele começou a identificar isso. Ele percebendo isso, o que ele faz? Ele vai lá naquela vaca que está doente, que está com uma área de pulso, né, de bastante pus ali, uma área infectada, vacina o menino para ver o que ia acontecer. Ele percebeu que esse menino pegou a doença, a varíola, e não morreu. E aí cria a primeira vacina no mundo, tá? A criação da primeira vacina no mundo. E como funcionava? Pegava esse pus, injetava no menino, ele ficava lá, se contaminava com a doença, porém ele não morria. E aí o que tinha que fazer? Tinha que tirar desse menino depois do pus da vaca, ele estava lá com pus, aplicava no braço de outro menino, de outra pessoa. Então era a vacina que era dos braços, entre braços. Então, para chegar isso aqui no Brasil, o que foi feito? Mandaram essas 8 crianças escravas e ia fazendo esse processo, porque quando eles começavam a importar isso, antes de fazer esse processo do braço em braço, eles traziam a vacina, só que a vacina chegava vencida, então ela não dava o efeito que dava. E aí tiveram essa ideia de fazer esse tipo de vacinação, levando 8 crianças, ia transmitindo, até chegar aqui no Brasil para ser aplicado aqui. Okay? Curiosidades da história, envolvimento da vacina dentro do contexto de comunicação, e tem aqui um artigo desse período, um ofício da repartição de negócios do Império, de 1828. Manda Sua Majestade o Imperador, pela Secretaria de Estado dos Negócios do Império, remeter ao vice-presidente da província de Minas Gerais 12 pares de lâminas com paz vacínaco, do melhor possível, como assevera a junta do instituição da vacina, a fim de ser aplicado convenientemente. Enfim, essa era uma comunicação que foi feita para as pessoas que estavam com medo de ser vacinadas, já existia isso também, como um processo de vacinação em todo o Brasil. Aqui também o uso das charges, essa é bem curiosa. A charge mostra o deputado Barbosa Lima contrário à vacinação, que era obrigatória. Isso é encontrado na Biblioteca Nacional Digital, Agência Senado.
Ele era contra isso. Eu vou tentar ler aqui. Barbosa Lima. Veja, senhor presidente, os nossos irmãos, as nossas esposas, os nossos filhos, conspurcados pela vacina, rebaixados ao papel de cobaia, miséria, protesto, positivamente em nome do comitê, protesto por todas as juntas. Está aí o cara que era contra a vacinação. É curioso como as coisas vão e voltam. É cíclica a questão disso. Parece que não muda, né? Hoje estamos num momento muito mais evoluído, né? Com várias informações. A segunda aqui, do O Mosquito, é um jornal, né? Um folheto. Não mais febre amarela, está descoberto o bicho. Capa do jornal O Mosquito. Teve até um jornal. É uma ideia. Vamos fazer aí o coronavírus, um jornal, o coronavírus, o Covid, para poder conscientizar as pessoas. Quem sabe, ó, olha aí, uma sacada. Vamos fazer aí. Agora é tudo pela internet, né? Mas vamos fazer voltar a imprensa, a gráfica, dar dinheiro para as gráficas. Vamos fazer um jornal aí. Olha uma ideia. Panfletar, né? Não pode sair na rua, né? Com máscara. A imprensa continua. Um processo de evolução na publicidade e propaganda no Brasil. Os primeiros classificados bem pequenos com mensagens curtas. E segue um dos primeiros aqui publicados no jornal impresso aqui no Brasil. Na Gazeta do Rio de Janeiro. Esse foi um classificado. O anúncio com 2 N's aqui, né? Quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado com frente para Santa Rita, fale, com 2 L's, com Ana Joaquina da Silva, que mora nas mesmas casas, ou com o capitão Francisco Pereira Mesquita, que tem a ordem para vender. Tá aqui, ó, Rio de Janeiro, impressão Régia, 1808. Começou aí os classificados, começaram a vir aí. É um texto bucólico. A Gazeta foi a primeira mídia de mensagens publicitárias. O Correio Brasiliense não publicava anúncios, certo? Então a Gazeta já saiu na frente, cobrando aí os seus classificados. Até a Gazeta, a única forma de publicidade que existia no Brasil eram os cartazes rudimentares, escritos à mão, e os pregões dos comerciantes nas ruas, diz José Roberto Poética Penteado, um dos autores do livro Propaganda no Brasil. É isso. Esses anúncios, mais uma vez, cometendo anacronismo, mas infelizmente esses anúncios não chocavam naquele período histórico. Olha o anúncio. Quem tiver escravos para alugar a 150 réis por dia, procure José Dias Monteiro, a Rua de Simão da Rocha, são destinados aos trabalhos da matriz do Ouro Preto. Anúncios relacionados a um período de escravidão no Brasil. Fonte, Jornal Universal, 1825. Outros anúncios para a gente entender a questão do racismo estrutural implantado no Brasil, coisa de 100, 200 anos atrás. Olha esse, ama de leite, vende-se uma preta muito moça, com cria, sabendo lavar perfeitamente e bem desembaraçada para o serviço doméstico. Ela é desembaraçada, ela devia se comunicar bem. É muito sadia, né? E o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores, para tratar no Largo do Carmo, número 75, sobrado. Ela não queria mais servir os caras, então vamos vender.
anacronismo proposital que eu estou fazendo. Anúncios racistas. Anúncios relacionados, né, esse período. Olha aí. 100 mil réis, né, de gratificação quem encontrar esse escravo aqui. 100 mil réis para quem encontrar um escravo fugitivo. Era isso que era anunciado. O início da publicidade e propaganda no Brasil. Esse é romântico, muito curioso. Um dos primeiros anúncios impressos no Brasil, de 1808. Viação do Rio Grande. Dá até vontade de andar nessa carruagem, né? As diligências, no tempo das diligências. As diligências partem dessa capital para Santos, nos dias 14, 19, 24 e 29 de cada mês. As bagagens recebem-se na véspera da partida até às 9 horas da noite, visto que o acompanham em carros as diligências. Também se faz sair diligência em dias não determinados, mediante aviso e ajuste razoável para as famílias. Para Tartar, Rua Príncipe, número 14, antiga Rua Cruz Preto. Olha aí. Anunciou. Devia ser gostoso, né? A pessoa ia até Santos de carruagem. Bem legal. Bem legal. Quem sabe a moda volta, né? Outro anúncio relacionado sempre à saúde. Onde será que vem esse remédio, hein? Anúncio do Elixir Nutrogenal. Granado, Revista Ilustrada Paulista, 1912. Nutrogenol. Granado, preparado com guaraná, ácido fosfórico, cola, coca, não estou entendendo mais aqui, etc. Fraqueza, anemia, neurastenia, etc. Tônico de esgotamento nervoso. Cara, onde é que vem isso aí? Vou atrás. Será que tem telefone? Qual é o site desse remédio aqui? Força e vigor. Está abraçado com um rato ali, rato urso. Recomendado por todas as celebridades médicas. Olha lá. Recomendado por todas as celebridades médicas. Médico tratado como celebridade. Não é? Isso é muito bacana. É curioso. Sensacional. E hoje o médico muito maltratado, né? O SUS, enfim. E são os heróis hoje, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares técnicos, toda a linha de enfermagem. Mas é isso aí. Eram tratados como celebridades médicas. Esse outro, muito curioso também. Anúncio aqui no Brasil. Anúncio veiculado no jornal Estado de São Paulo, no dia 12 de outubro de 1877. Olha o texto. Grande depósito de bichas chegadas diretamente de Hamburgo. Alugam-se e vende-se muito barato. Aluga. Como assim? Assim como tem ventosas de novo sistema que produzem melhor efeito que as de vidro. Meu Deus. E sem risco de queimar ou incômodo algum doente. Vendas de bichas diretamente de 1877. Um raro achado publicitário que revela a história da medicina, segundo as nossas fontes. É sensacional, né? Lá na Rua Direita. Olha, quem sabe ainda tem essa loja na Rua Direita. Aliás, os centros velhos das capitais é sensacional. Você encontra muita coisa legal. Muita. Você pode até encontrar um cartazinho desse lá no cantinho da Rua Direita. Os centros velhos das grandes capitais de São Paulo, eu adoro ir centros velhos das capitais, das grandes cidades. Também do interior também. Os centros são lugares bem gostosos, né? Outro anúncio da cerveja. Uau, cerveja. 1860, primeiros painéis de rua. 1875, as primeiras peças ilustradas em litogravura. Essa eu gostei. Único importador. Olha aí, cerveja. Olha que curioso, a utilização da mulher,
lá do rei, a mulher, o apelo sexual. Lembra que nos outros modos, no módulo anterior eu falei dos apelos que existiam? O apelo sexual é muito usado na publicidade. Outro sempre relacionado à saúde. Indústria farmacêutica, as bulas de remédio e panfletos de publicidade da indústria farmacêutica. Anúncio de Libiol, da revista Vida Moderna. Conselhos que trazem a saúde para as que sofrem. Deveis usar Libiol para lavagens e cuidados íntimos. Olha aí. Aí, tá vendo? Lavagem de lugares íntimos. Cuidados íntimos, né? Propósito, Silva Araújo. Olha a cara da mulher lá, uma falando, né? Minha filha. Não, eu acho que é uma velhinha, né? Ela falando com a mocinha. Ela tá olhando meio desconfiada. Como assim? É muito bom isso, né? Eu adoro essas propagandas antigas, essas publicidades antigas. 1918, charge alusiva à chegada da gripe espanhola no Jornal do Povo. Olha aí, gripe espanhola. Nós estamos falando de 1918. É uma caveira, sei lá o que ali, né? Mais uma, né? Mais uma chegando, mais uma gripe. Acho que é isso. É isso. Passamos pela imprensa. Gostou? Legal? Espero que sim, que esteja gostando. Vamos ver a história do cinema aqui no Brasil e o que foi realizado. Tá bom? Obrigado.